Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa oração muito poderosa que encontramos no Salmo 71. Sabe, é um texto que fala sobre algo que todos nós pensamos em algum momento: como terminar bem a nossa jornada de fé. E o legal é que ele conversa com a gente não importa em que fase da vida estejamos. Essa é a grande questão, não é? Como é que a gente termina a jornada da fé com esperança, com propósito? O Salmo 71, ele vai direto nesse ponto, nessa tensão que a gente sente ao encarar o fim da vida, ou mesmo uma crise muito grande, e ainda assim manter uma fé inabalável. Então, vamos juntos analisar como ele faz isso. Para a gente conseguir entender bem o coração dessa oração, a gente precisa quase que fechar os olhos e imaginar a cena. Pensa só, o autor do Salmo é alguém que já viveu muito, já está com uma idade avançada, ele sente as forças indo embora, sabe? E como se não bastasse, ele não está tendo um fim de vida tranquilo. Muito pelo contrário. Ele está cercado, enfrentando gente que se opõe a ele, que zomba dele. E olha só o nível da provocação. É algo direto que corta a alma. O ataque que ele está sofrendo não é só físico, não. É muito mais profundo. É uma investida contra o coração da sua fé. Uma tentativa de plantar a pior de todas as mentiras na mente dele. A de que Deus o abandonou. E o que é simplesmente incrível aqui é o contraste que a gente vê. De um lado, você tem a lista das ameaças, e são ameaças reais, de dar medo mesmo. Mas do outro lado, a gente vê a resposta do salmista. E não é uma resposta de medo, não. É uma resposta imediata, cheia de certeza. Para cada ataque, para cada acusação, ele responde com uma declaração de quem Deus é para ele. É nesse campo de batalha entre a ameaça e a fé que a história acontece. E a gente precisa parar um pouquinho para entender o peso dessas palavras, rocha e fortaleza. Hoje a gente pode achar que é só uma poesia bonita, mas no contexto original era muito mais que isso. Pensa na segurança máxima que alguém poderia ter naquela época. Era um lugar impenetrável, um forte na rocha onde nenhum exército inimigo conseguia chegar. Então, quando o salmista diz, Deus é a minha rocha, ele está dizendo, nele eu estou absolutamente seguro. Ninguém pode me tocar. Ok, mas de onde vem uma confiança assim, tão firme, no meio do caos? A gente percebe que não é algo que ele tirou da cartola na hora da crise, sabe? Não foi um pensamento positivo. Pelo contrário. Essa confiança foi construída tijolo por tijolo ao longo de uma vida inteira. É o resultado de um histórico de experiências com um Deus que sempre se mostrou fiel. E o próprio salmista meio que traça essa linha do tempo para a gente. Ele olha para trás e reconhece: Deus cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. Ele foi a minha confiança lá na minha juventude. E agora, aqui, na velhice, ele continua sendo o meu louvor. É uma caminhada, uma relação de uma vida inteira, sem pausas. E essa fé, construída ao longo de toda a vida, não ficou escondida. Não era só uma coisa particular dele com Deus. A vida dele se tornou um sinal para todo mundo ver. O texto diz que ele era motivo de espanto para muitos. As pessoas olhavam para ele e ficavam admiradas, porque viam o cuidado e a proteção de Deus de uma forma muito clara, muito visível na vida dele. A vida dele era a prova. É nesse ponto que a oração dele dá uma virada, percebe? Deixa de ser só um pedido de socorro, de livramento pessoal. O salmista começa a revelar o que realmente o move, o propósito maior por trás do seu clamor. Ele quer continuar vivendo para poder testemunhar. E este versículo uau, é o coração do salmo. O desejo dele de viver não é por apego à vida, mas está totalmente conectado a uma missão. E que missão é essa? Contar para a próxima geração sobre a força, sobre o poder de Deus. Ele entende que a história da fidelidade de Deus não pode de jeito nenhum morrer com ele. Alguém precisa passar o bastão. Então, a gente começa a entender o que significa terminar bem. Não é só chegar ao fim, é um processo ativo. Não existe aposentadoria na vida de fé. Significa continuar crescendo em esperança, continuar louvando, nunca parar de falar da justiça de Deus e, o mais importante, investir na próxima geração. Passar o bastão da fé adiante para que essa corrente nunca se quebre. E agora, a oração vai ainda mais fundo. A gente vai chegar no ponto mais alto dela. Aquela esperança do salmista, que parecia estar focada só em ser salvo dos inimigos aqui e agora, de repente ela aponta para algo muito, mas muito maior. Uma esperança que, no fim das contas, só faz sentido pleno em Jesus Cristo. Essa declaração de esperança é de arrepiar. Ele olha para Deus e diz: Tu me farás viver de novo e me tirarás dos abismos da terra. Pensa na força disso.
É um pedido por uma restauração tão completa, tão radical, que a única palavra que a gente pode usar para descrever é ressurreição. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de como o Antigo Testamento está sempre apontando para o futuro, para Cristo. Essa oração, que era um pedido tão pessoal de livramento, na verdade funciona como uma sombra, uma pequena amostra da vitória definitiva sobre a morte que aconteceria muito tempo depois. E o que significa essa expressão abismos da terra? Bom, era uma maneira poética de se referir ao Seol, que era o lugar dos mortos, ou então a um nível de sofrimento tão profundo, tão sem esperança, que era como já estar morto. E o ponto principal é este: ninguém sai de lá sozinho. Sair dos abismos da terra era algo que só o poder do próprio Deus, um poder que vence a morte, poderia fazer. E é aqui que tudo se conecta. A esperança do salmista, aquele anseio profundo de ser tirado do abismo, encontra sua resposta completa e perfeita na ressurreição de Jesus Cristo. Aquela vitória que o salmista vislumbrou pela fé é a mesmíssima vitória que hoje é garantida para nós, por meio de Jesus. Então, diante de uma esperança dessas, uma esperança tão real, tão garantida na ressurreição, qual você acha que é a única resposta possível? É uma vida inteira de adoração. Uma adoração que é alegre, que é completa. E é exatamente isso que o salmista promete. O louvor dele vai ser total. Ele vai usar instrumentos, a lira, a harpa, ele vai usar os lábios com cânticos de alegria, ele vai louvar com a alma que foi resgatada, e com a língua, que não vai parar de celebrar a justiça de Deus. É uma adoração que envolve o ser humano por completo. E é assim que o salmo termina. Não com uma pergunta, não com uma dúvida, mas com uma declaração de certeza. Ele finaliza com a confiança absoluta de que Deus vai agir, de que seus inimigos serão derrotados. No fim das contas, a fé vence. A fé sempre vence a adversidade. Então, depois de percorrer todo esse caminho com o Salmo 71, a gente fica com essa reflexão, né? O grande desejo do salmista era ter mais tempo de vida para poder contar a história de Deus. E essa pergunta ecoa para nós hoje. Que história da fidelidade de Deus à nossa vida está contando para as pessoas ao nosso redor? Qual é o legado de fé que nós estamos deixando para a próxima geração?